aproveitando esse gancho aí que a gente está falando de GitHub, repositório, em um dos comentários dos nossos vídeos, o pessoal pediu para a gente fazer um vídeo sobre Docker. Seria um prazer. Você tem um pouco de experiência sobre isso? Você poderia dar uma explicação aí para uma pessoa que é leiga, o que seria o Docker? E, se possível, dar alguns exemplos práticos. Claro, claro, claro. Bom, o Docker ele é um cara que roda container. Tá? É uma plataforma de gerenciamento de containers, ok? O container é a tecnologia, o Docker é só a plataforma, beleza? Isso é o primeiro ponto, ok? O container foi criado lá na década de 80 e tal, na década de 80 ou 90, não vou lembrar agora certinho, mas com a galera do Linux também desenvolvendo o que a gente chama de encapsulamento, né? Que é você pegar uma parte do sistema operacional e separar ela para rodar um código específico e isolar ela do sistema operacional. Esse isolamento que a gente fala é a nível de user space, né? No Linux a gente tem dois conceitos, que é o kernel space, que são os módulos que integram o sistema, que conversam com o hardware, etc, beleza? E tem o user space, que é a camada de cima, beleza? O kernel seria, então, por exemplo, a minha placa-mãe, a minha placa de rede, seria esse o kernel. O kernel é o cara que comunica com a sua placa de rede, que comunica com a sua placa-mãe, como que o sistema operacional enxerga seu hardware e comunica com ele, beleza? E aí o user space é tudo que roda em cima, né? Então as instalações que você faz de programa, de interface de rede, como é que você configurou sua rede, está tudo rodando em cima do user space, beleza? E aí o container é você pegar o user space e segmentar ele, sabe? E botar ele envelopado. E aí a gente usa dois caras para fazer isso, que é o cgroups e o outro que é o namespace. O cgroup vai fazer o controle de quanto de memória, quanto de I/O, quanto de CPU, a parte de hardware do seu container, beleza? Ele vai definir qual que é a proporção que você consegue usar da sua máquina inteira naquele container, beleza? Então vamos supor, eu tenho uma CPU, mas esse programa meu que eu coloquei dentro do container pode usar apenas 25% dessa minha CPU. Então o cgroups é que vai gerenciar isso. E o namespace vai gerenciar, tipo assim, criação de usuário, as instalações de software, enfim, outras coisas que não essa parte de hardware, beleza? Definir, por exemplo, configuração de rede, como que isso vai se comportar. Então, isso é um container, é essa segmentação do sistema operacional principal, beleza? A gente pode fazer um paralelo com VM, né? Exatamente. VM é uma virtualização completa de sistema operacional, que a gente chama de full virtualization, né? Que é você está gerenciando, você está simulando hardware, você está simulando interface de rede, a parte de storage, sistema operacional. Você pode ter um sistema operacional diferente do que você está rodando no base, na máquina base. E aí tem dois tipos de virtualização, que é a virtualização do tipo 1 e a virtualização do tipo 2. Sendo que a virtualização do tipo 1, você comunica direto com o hardware, e essa virtualização do tipo 2, você faz uma interface com o sistema operacional para o sistema operacional comunicar com o hardware. Beleza? Aí, fazendo um paralelo para a galera de automação, que eu tenho certeza que todo mundo já usou. VMware Workstation ou VirtualBox, alguma coisa do tipo. Mas eu quase que tenho certeza que Hyper-V e VMware são a galera que mais conhece, certo? O Hyper-V é um hypervisor do tipo 1. O VMware Workstation, né, que está rodando na sua máquina lá no Windows, etc., ele é do tipo 2. Se você usar o VMware ESX, aí você está usando o equivalente, né, de hypervisor do tipo 1. Mas esse cara é um full virtualization, então tem uma camada de overhead violenta nisso, né? Porque ele está simulando hardware, simulando o sistema operacional e mais uma carambada de coisa. O container é muito mais simplificado. Você usa o mesmo kernel, o mesmo sistema base, só que você seleciona quanto que você pode usar daquele sistema base, e aí você instala um outro sistema Linux qualquer,
vamos supor, eu estou rodando minha máquina base é um Ubuntu, e aqui eu vou rodar um Red Hat, beleza? Que é uma outra distribuição do Linux. É como se fossem Windows e outros sistemas operacionais, né? Sim. Pensa assim. Só que esses caras têm uma coisa em comum que é muito foda no Linux. O kernel é o mesmo. Então eles podem compartilhar o kernel, beleza? Sim. Tanto é que, por exemplo, o Docker, né, que está sendo usado muito para gerenciar container no Windows, o cara ele vai fazer uma gambiarra. Antigamente, eles precisavam criar uma VM com Linux lá dentro para rodar Docker, container, né, no caso. Agora não, agora o Microsoft já lançou o WSL, que é uma versão minúscula do Linux dentro do Windows. Enfim, e aí vai, né? Tipo assim. Bom, dá para perceber dá para perceber que isso traz muitas vantagens, né? Sim. Para isolar a aplicação. Você comentou que é isolar a aplicação, e um outro ponto que você comentou é em relação ao tamanho da aplicação, se reduz muito, né? A gente que tem VM aí tem que ter um HD externo, ou às vezes ter 1 tera, 2 teras no nosso computador para ficar rodando diferentes aplicações, né? Sim. No Docker, me corrija se eu estou errado, mas você consegue, devido a essa isolação que você faz, você só compartilha o kernel e você roda diferentes aplicações, você pode rodar até diferentes versões do mesmo software no mesmo kernel, ali no mesmo computador, né? No mesmo hardware. A melhor definição para container, além desse isolamento do sistema operacional, é você empacotar versão de binário, né, que é qual a versão do software que você está rodando ali embaixo, as bibliotecas que ele tem associadas, para não ter conflito de versão entre bibliotecas diferentes, porque são isolados, né, como se fossem máquinas diferentes. Então, essa característica é a principal, talvez, assim, né, de aplicabilidade do container. E sobre a questão da aplicação, não é tão pelo fato da gente reduzir a aplicação, mas a gente reduz o ambiente que a gente precisa associar à aplicação, né? Então, na VM você tem esse overhead que eu comentei, que é sistema operacional, etc e tal, e no container não, você chareia, né, o kernel ali com aquele container e aí você consegue rodar várias versões de uma mesma coisa, ou coisas que antigamente conflitariam. Quem é de automação com certeza já teve problema com DLL. Sim. Com certeza já teve problema com versão de software que não é compatível, ou quando você faz atualização quebra uma carambada de coisa e tal. O container ele resolve isso para você, né? Você pega essa aplicação, roda um container com uma versão, outro container com outra versão, funcionou, mata a versão antiga, deixa esse aqui funcionando. Se não funcionar, mata esse cara, vamos fazer de novo, vamos ver o que a gente pode fazer para fazer funcionar. É correto dizer que usar containers e essa nova tecnologia com Docker Containers, ela é muito mais eficiente do que a tecnologia de virtualização, do ponto de vista de gerenciamento e do ponto de vista de custo. Então, a VM, ela não perdeu o efeito, né? Tipo assim, ela não perdeu a sua propriedade, né? O seu nível de encapsulamento, né? Ele não perdeu a sua função, né? Eu acho que tem aplicações diferentes, sabe? Então, por exemplo, antes a gente só usava VM porque só tinha VM. Agora a gente tem uma opção de uma coisa mais leve para rodar aplicações versionadas. Então, a sua pergunta acho que foi, tipo assim, se isso é mais eficiente. Depende, né? Famosa resposta de consultor. Depende. Eu sei bem. Exatamente. A gente não pode falar que é mais eficiente. Eu acho que tem ramos de aplicações diferentes. Antes a gente usava VM para matar problemas que containers resolvem. Entende? Porque não tinha outra opção. Exatamente. Então, acho que o grande diferencial que o container trouxe é dar uma opção diferente para resolver problemas que não precisavam desse overhead que a VM te oferece, entende? Então, mas é muito importante pensar da seguinte maneira. Se você está rodando o Windows, com certeza você vai precisar de uma VM. Brincadeira. Eu sou fanboy do Linux, enfim. Foi só para quebrar o gelo. Sim. Bom, então assim, a VM na virtualização ainda continua
Tendo a sua com utilidade. seu papel, exatamente. Ela é importante e vai ter momentos que a gente vai usar containers, porque containers faz mais sentido. E, por Exatamente. consequência, né, o custo de hardware vai ser menor. Com Concorda? certeza. Esse é um ponto que é muito bom você ter tocado. O container, por você estar usando o mesmo sistema base sem esse overhead, né, você vai conseguir fazer você vai conseguir gastar menos recurso para fazer a mesma coisa, certo? Então, a quantidade de hardware que você precisava ter para suportar uma VM antigamente, igual você falou, né, HD externo, etc., lá, de fato, mano, era uma carambada de coisa desnecessária, né? Agora você tem o container que ele é um pouco mais leve, né? Ele tem menos overhead e talvez você consiga rodar em computadores, os mesmos computadores que você tinha antes, só que você consegue rodar muito mais aplicações completamente isoladas, que tem essa interface de rede que se comunica, inclusive, entre eles, e etc. Fazer vários testes de laboratório simulando ambientes, às vezes, bem complexos, sabe? De várias aplicações em máquinas diferentes rodando, simular a rede que essas máquinas teriam e etc. Dentro do seu computador, que antes você conseguia rodar 1, 2 VMs no máximo. Entende? Então, Entendi. isso é bem positivo.